Nós estamos nessa campanha aí do caminho do milagre. Meus irmãos, todos nós temos um caminho a seguir na vida. E um caminho que muitas vezes nós não escolhemos, nos é imposto. Você não escolhe a família que você nasce, a classe social, a raça. Você não escolhe o país, a cidade, o bairro, a casa. É um caminho que te é imposto não por Deus, mas pela própria vida. Mas no decorrer da nossa existência, esse caminho vai tendo bifurcações, vai tendo opções que podemos escolher. Há sempre uma possibilidade de escolha no nosso caminho. Uma escolha que vai definir o nosso futuro. Uma escolha que determina o nosso destino. Aonde você nasceu, de quem você nasceu, como, quando, por que você nasceu, só tem o poder de determinar o teu destino se você permitir. Mas você pode escolher. E as nossas escolhas serão através dos posicionamentos que tomarmos diante de algumas situações. Mas o que torna um caminho de milagres? Tem um compositor cristão famoso, que até ele tem uma música que chama No Caminho do Milagre, e ele, na ministração dele, ele diz uma frase interessante. Ele diz assim: todo caminho é comum até que Jesus passe por ele. Se não for Jesus no nosso caminho, se não for Jesus na nossa vida, a vida é triste. Se não for Jesus na nossa estrada, como aquela música da sua época, Paulo, Estrada da Vida, né? Como que é? Os meus olhos se escureceram. Meu Deus do céu. É triste essa música, né? É trágica. Mas sempre existe uma opção de milagre. Mas o que torna um caminho de milagre? A primeira coisa que torna um caminho de milagre é uma necessidade. Porque não existe milagre se não houver necessidade. Essa é a questão, né? Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja a minha ressurreição. Só que para Ele ser a nossa ressurreição, a gente tem que passar pela morte. Senhor, eu quero que Tu sejas o meu pão. Mas para Ele ser o nosso pão, que sacia a nossa fome, nós temos que passar fome. Para Ele saciar a nossa sede, nós temos que passar por sede. Para Ele ser a nossa justiça, nós temos que passar por injustiça. Para nós experimentarmos o milagre, somente através de um caminho de necessidade. E tem 3 caminhos. Vamos ver se dá tempo de compartilhar os 3 caminhos que a Bíblia conta, entre outros. O primeiro caminho está lá em Lucas 18, 35 ao 43. Lucas 18, 35 ao 43, diz assim, é a história do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que é aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia.
Existem 3 relatos do mesmo milagre na Bíblia, nos evangelhos chamados sinóticos, em Mateus, em Marcos e Lucas. Só que cada um, pastor Felipe, conta o que viu e como viu, mas é o mesmo milagre. Até um poeta argentino, Gabriel Garcia Marques, diz que história não é exatamente o que aconteceu, mas aquilo que a gente lembra para contar. E cada um lembra de um jeito. Interessante que Mateus vai dizer que o cego tinha um amigo. O cego não estava tão lascado na vida assim, Ju. Ele tinha um parceiro, ele tinha um truta que partilhava da miséria. Miséria pouca é bobagem, né? Em Marcos, ele tinha um nome, ele chama Bartimeu, filho de Timeu, e tem uma capa ainda. Diz que ele levantando jogou a capa. Agora já esse aqui de Lucas, foi Lucas que nós vemos, né? Esse cego, nem identidade, não tem nome, ele não tem parceiro e nem um trapo para se cobrir. Esse aqui estava enrolado na vida. É o caminho da cegueira. E eu, sempre que eu leio esse texto, pastor Heleninha, eu lembro de um outro louvor também. Eu falo louvor, mas não é louvor não, povo. Do Erasmo Carlos. Aquela música que ele canta assim: eu não posso mais ficar sentado à beira do caminho a te esperar. Pensa uma música triste. Preciso acabar logo com isso. Quantas pessoas estão que nem o Erasmo Carlos? Às vezes o nome do cego é Erasmo também, não sei, né? O Erasmo de Jericó sentado à beira do caminho. Quantas pessoas sentadas à beira do caminho? Talvez você que me ouve nessa tarde, talvez você sentado aqui no templo, talvez você está sentado à beira do caminho, e você pensa assim: e agora? Quem poderá me defender? E agora? O que pode acontecer? Pois eu vou te dizer, Jesus está passando do teu lado. O teu caminho é um caminho de miséria, é um caminho de cegueira, é um caminho de tragédia, é um caminho de pobreza. Mas quando Jesus chega, todo o caminho muda. Pior que não era qualquer caminho. Era o caminho de Jericó. Jericó é uma cidade maldita, irmãos. Começa lá no livro de Josué, e Deus amaldiçoa aquela cidade e fala que ninguém reconstrua essa cidade. E eu acredito que lá no livro de Reis, vai dizer que um homem inventou de reconstruir a cidade. Assentou o primeiro muro, o primeiro tijolo da muralha sobre o filho mais velho e os portões sobre o filho mais novo. Os filhos dele morreram durante a reconstrução da cidade. E ela ficava numa baixada, enquanto Jerusalém ficava no alto. E era um caminho de ladrões e salteadores, era um caminho perigoso. Pensa, ele não está num caminho de vida, de paz e prosperidade, ele está num caminho de roubo, de miséria, de dor, de sofrimento. Um caminho que talvez tenha sido imposto por ele, Alessandro, imposto a ele. Ele não escolheu aquele caminho. Era o caminho da miséria. Talvez se ele fosse para um caminho melhor, para uma avenida central em Jerusalém, para a porta do templo, iam expulsá-lo, porque ele era um cego, feio, miserável, fedido. Então ele vai para a estrada de Jericó. Mas acontece que Jesus passa na avenida de Jerusalém, Jesus passa no templo, mas Jesus também passa na estrada de Jericó. E quando Jesus passa naquele lugar, ele só tem uma ferramenta, ele clama. Ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um clamor, é um grito visceral, profundo das entranhas dele. É um grito desmedido, tanto que incomoda os outros. Quieto, cego. Ô ceguinho chato. Mas ele sabe que somente Jesus podia mudar a sorte dele. Ele não se submete às limitações que a vida lhe impõe, e muito menos ao silêncio dos que lhe tentaram obrigar. Um clamor mudou a natureza do caminho daquele cego. Quando você clama, alguma coisa muda.
Tem uma música também, né, que diz: Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Clama para o filho de Davi e ele vai te ouvir. Segundo caminho que eu quero compartilhar com vocês está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos do 25 ao 34. Marcos 5, 25 ao 34. Eu não vou ler, é muito versículo, a gente tem pouco tempo. Mas é a história da mulher do fluxo de sangue. É uma mulher que tinha uma menstruação que não parava durante 12 anos. Aquela mulher sangrou de dia e de noite. Uma hemorragia pertinente, que com certeza a levou para uma anemia profunda. E a condição daquela mulher era uma condição fisiológica, física, de miséria física, de dor física, de limitação física. Mas também era uma situação social, porque a mulher hemorrágica, ela tinha que viver isolada. A Bíblia nem fala que ela tinha nome. Sabe, às vezes é o que o pastor Toninho chama de rótulos. As pessoas rotulam. Lá vai a mulher hemorrágica. Sabe, outro dia, alguém perguntou, onde está tal pessoa? Na igreja está ali perto do Xangai. Eu falei, o que é? Virei ponto de referência? Está perto da coluna, perto do poste. Aquela mulher não tinha mais nome, ela virou um ponto de referência. A mulher da hemorragia, a mulher doente, a mulher do fluxo de sangue, a mulher isolada socialmente, a mulher que não podia abraçar nem ser abraçada, a mulher que não podia gerar filhos, a mulher que gastou todo o dinheiro com médico, com remédio, a mulher que sofria o tempo todo. Só que o texto bíblico diz que quando ela ouviu falar de Jesus, no versículo 27, diz que chegou por detrás dele e tocou no manto. Na orla do vestido de Jesus ela toca. E imediatamente ela é curada. Ela sentiu em seu corpo que ela estava livre do sofrimento. E Jesus percebe que Jesus sentiu um arrepio. Arrepiar Jesus, hein? Arrepiar a gente, tudo bem. Mas Jesus sente que alguma coisa mudou. Ele fala, saiu virtude de mim. Quem me tocou? Aí Pedrão, né? Quem tocou Jesus? O senhor está uma multidão aqui. Me pergunta. Ele fala, não. Olha a diferença entre... Pastor Toninho pregou domingo, né? Discípulo e cliente. Olha a diferença do toque do discípulo. Olha a diferença do toque daquele que tem fé. Do toque da multidão. O toque da multidão não extrai virtude de Jesus, mas o toque de fé faz com que Jesus sinta o toque. Aí Jesus olha para ela, filha, a tua fé te curou. Pense o caminho que essa mulher vivia. Jesus está passando num caminho. E aquela mulher, naquele caminho, persegue Jesus. É um caminho de vergonha, é um caminho de dor, é um caminho de miséria, é um caminho de desespero, é um caminho de humilhação. Um sofrimento completo. Talvez se ela tivesse forças para clamar, Gil, ela diria, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas aquela mulher não tinha voz mais. Uma anemia profunda, com as suas forças carcomidas, seu corpo esvaindo. Ela só tem a última força para atravessar no meio daquela multidão e se arrastando, tocar na orla das vestes de Jesus. Um toque fraco, um toque moribundo, mas cheio de fé. Um toque cheio de fé muda tudo.
Limitações sociais, físicas, econômicas ou espirituais não podem deter um toque de fé. Você pode dizer assim: eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu sou muito pobre, eu sou muito pecador. Será que Jesus vai me atender? É somente um toque de fé. Jesus reconhece um toque de fé, ele identifica o homem e a mulher de fé. E interessante que no mesmo caminho de tristeza, de dor, de sofrimento, também é o caminho da honra, é o caminho do resgate, é o caminho da restauração, é o caminho da vida, é o caminho do milagre. E o último caminho que eu quero compartilhar com vocês, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 15. Primeiro caminho que nós compartilhamos aqui é o caminho da cegueira, da escuridão. O segundo caminho é o caminho da humilhação. O mesmo caminho onde você foi humilhado, o Senhor vai te honrar. E por último, que é o pior de todos os caminhos, o caminho da morte. Diz assim no Evangelho de Lucas: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. É a caravana da vida. Jesus vinha vindo pelo caminho com os seus discípulos, talvez cantando um hino alegre. Eu lembro que quando menino a gente cantava uma música assim: eu sou feliz, feliz, eu sou feliz com meu Jesus, eu sou feliz, feliz, eu sou feliz com meu Jesus. Eu sou feliz com meu Jesus. Daí assobiava. Vamos ver se eu estou com o bico afiado aqui. Talvez eles fossem mais moderninhos e estivessem cantando: maravilhosa graça, o seu amor. Estavam lá celebrando. Mas do lado oposto, vinha o cortejo da morte. Vinha a marcha da morte, a marcha fúnebre. Interessante que o texto bíblico fala que uma grande multidão da cidade estava. Você quer ver o pessoal te apoiar é na tragédia. Passe por uma tragédia para você ver. Todo mundo vai te apoiar, bater nas tuas costas. Mas na hora que você precisar, nem todas as pessoas que estavam diante da tua tragédia vão te apoiar. E se você se der bem, então, muita gente vai te criticar. Enfim. O fato daquela mulher estar envolvida por muita gente não significava que estava tudo bem. Mas acontece que Jesus, ele não fica indiferente diante da morte. Jesus não tinha nada a ver com aquela situação, aquele menino tinha morrido, Jesus tinha a missão dele para cumprir, mas quando Jesus se depara com a morte, ele não fica indiferente. A vida vem sempre celebrando, cantando, pulando e dançando. A morte vem com luto, com silêncio, com lágrimas. A caravana da vida se compadece diante da morte. A caravana da vida oferece consolo aos que estão diante da morte. O caminho da morte sempre pode se encontrar com o caminho da graça. O que fazer
no caminho da morte? Já que morto não pode clamar e nem tocar. O menino morto não podia fazer como o cego de Jericó. Filho de Davi! Não podia fazer como a mulher do fluxo do sangue, que ainda que se arrastando foi e tocou em Jesus. Existe uma coisa chamada graça. Graça é o favor que recebemos, mesmo quando não merecemos. Isso chama-se favor de Deus, bondade de Deus. O caminho da morte também pode ser o caminho da graça. O caminho da desgraça também pode ser o caminho do favor e da bondade de Deus. Graça é milagre. Graça é o que Deus faz quando não podemos fazer nada. Se você não puder tocar, Ele te tocará. Se você não puder clamar, Ele vai clamar por você. Como fez com Lázaro: Lázaro, sai para fora. A voz do Espírito diz: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Para quem? Para aqueles que estão se perdendo. O Espírito Santo chama: vem já, vem já. A voz do Senhor clama por ti: filho, filha, eis que estou à porta e bato, e quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na vida dele. Lázaro, vem para fora. Talita, come, menina, levanta. Pai, perdoa os seus pecados, está consumado. É o clamor de Jesus em meu e em teu favor. Renda-se ante a graça soberana e irresistível do Senhor. Não endureça o seu coração. 3 caminhos: caminho da cegueira, caminho da humilhação e caminho da morte. Os 3 caminhos podem ser caminho de milagre. O caminho do milagre é onde as limitações são vencidas. Você talvez não pode determinar o caminho em que você se encontra, mas você pode determinar milagres sobre esse caminho, porque eu e você somos provocadores de milagres. E como podemos provocar milagres? Como podemos transformar esse caminho nosso em um caminho de milagres? Primeiro, através de um clamor como o cego de Jericó. Um clamor do fundo da alma, um grito visceral: Jesus, tem misericórdia de mim! Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Como podemos transformar o nosso caminho de morte em um caminho de milagres? Através de um toque, como a mulher do fluxo de sangue. Um toque vazio de si, vazio de suas forças, vazio de seus recursos, mas cheio de fé. Talvez você fale: mas eu estou tão fraco. E aí o Senhor fala: o meu poder flui perfeitamente no meio das suas fraquezas. E por último, se ouvirmos o chamado do Senhor, quem ouvir a sua voz? O livro de Isaías diz que os braços do Senhor não estão encolhidos de modo que não possa abençoar, e seus ouvidos não estão tapados de modo que não possa ouvir. Meu irmão, minha irmã, nessa tarde eu quero te dizer: qualquer caminho pode se tornar um caminho de milagres, através do clamor, da fé e da sua entrega incondicional, sua rendição à incrível graça de Deus. Amém? Você fica com essa palavra? Posso orar com vocês antes de celebrarmos a ceia? Feche seus olhos. Qual caminho você está nessa tarde? Qual é o caminho que você se encontra nessa tarde?
Senhor, nós estamos reunidos aqui como igreja em nome do Senhor, tão necessitados, tão carentes, tão famintos, precisando, Senhor, de um toque de milagre em nossas vidas. Oh, Jesus, sopra com teu Espírito Santo sobre nós, um mover sobrenatural, um mover de milagres, removendo, Senhor, todo o entulho da vida, todo o ressentimento, todo o medo, todo o fracasso, toda a angústia, todo o pecado. Remove de nós, Senhor, para que possamos viver integralmente o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos andar nesse caminho de milagres, queremos percorrer esse caminho de milagres, experimentar, meu Deus, o teu favor em nossas vidas, em nome de... Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.